Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Quantos estão alegres com Jesus? Eu também estou. Nós estamos na casa de Deus. Diga, na casa de Deus. A casa de Deus é só vitória, irmão. Diga, é só vitória. É só vitória. Nós estamos aqui na presença de Deus, louvando o Senhor, exaltando o Senhor, nesse lindo culto de orientação. Quantos querem ser orientados pela palavra de Deus? Diga, eu quero. Diga, eu preciso. Eu preciso de orientação. Nós precisamos de orientação. Nós vamos agora, queridos irmãos, ofertar e dizimar na casa do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, vamos fazer isso com muita alegria. Diga, alegria. Aleluia. Deixa eu orar por você. Nós estamos, irmãos, numa semana maravilhosa. Sexta-feira vamos estar aqui de joelhos dobrados, vamos estar aqui adorando, ouvindo a palavra, e também vamos dobrar os nossos joelhos, né? A igreja precisa orar, irmãos. Nós precisamos orar um pouco mais. Nós precisamos da palavra, precisamos orar, precisamos consagrar nossa vida, precisamos jejuar mais, precisamos vigiar mais, precisamos se prostrar diante do Senhor. Por essa razão nós temos dado prioridade, não é? A quarta-feira é a orientação cristã, não é? O culto que a gente vem aprender com a palavra do Senhor, e a gente sabe que a palavra do Senhor nos dá vida, nos dá vigor. Sexta-feira é aquele culto que nós viemos, a gente vem adorar, ouvir a palavra, mas também dobrar os nossos joelhos e clamar o Senhor, pelo menos uns 30 minutos, 40 minutos de joelhos no chão, aqueles que podem, não é, se curvar diante de Deus. Eu acredito que a igreja do arrebatamento é a igreja que está entendendo, é a igreja que está compreendendo que a coisa não está fácil. Servir a Deus nunca foi tão difícil, tá certo? Então nós precisamos buscar o Senhor em oração, buscar o Senhor na palavra, se alimentar de verdade. Aleluia. Estava falando agora há pouco com uma pessoa, e a mãe, eu disse, olha, precisamos ficar mais. No dia que eu falto um culto na semana, eu já sinto falta, que está faltando completar a lamparina, o azeite já queimou um pouco, e eu preciso completar a vasilha. Diga, em nome de Jesus. Então é preciso. O crente passa 15 dias para vir à igreja, vem 8 em 8 dias. Meu irmão, a gente entende aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão viajando, aqueles que realmente estão doentes, aí a gente compreende. Mas um crente, irmão, normal, por frieza, por falta de vontade, está complicado. Nós vamos orar para Deus levantar essas pessoas para amar o Senhor e amar a sua casa de verdade, em nome de Jesus. Deixa eu orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu lhe apresento a sua noiva, a sua eleita, a sua igreja que tem prazer de estar na tua casa, que tem prazer de te servir, Pai, que tem prazer, meu Pai, de buscar a sua face. A sua igreja está aqui, cansada, vem do trabalho, meu Deus, muitas pessoas trabalharam o dia todo em pé, e mesmo assim vieram à sua casa te adorar, te cultuar de todo o seu coração, até porque entendemos que necessitamos de estar na sua presença, na sua casa, aprendendo, se alimentando um pouco mais da sua palavra. Então, Pai, abençoe todos os teus filhos e filhas, e eu quero, meu Pai, te pedir uma bênção especial na vida de cada dizimista, de cada ofertante, de cada pessoa que com muito carinho tem ofertado a sua oferta missionária, tem contribuído com a sua obra, com o seu reino. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre todos, no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Os obreiros podem fazer ofertório com alegria. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero nessa noite trazer uma revelação da palavra de Deus, né, para nós, né? Nós precisamos, diga, eu preciso, eu também preciso, nós precisamos
de ouvirmos a palavra de Deus e aprender verdadeiramente com ela, pois a palavra de Deus é tudo. Diga: a palavra de Deus e a revelação para a nossa vida, não é? A revelação de Deus, a palavra de Deus. Glória a Deus. Diga: Jesus é tudo de bom. Aleluia. Nós vamos meditar um pouco na palavra. Eu queria toda a atenção da igreja, você que está em casa também. Esse é um momento muito especial e eu creio que Deus tem orientação para nós. Diga: eu preciso. Eu queria falar um pouco hoje, irmãos, na realidade, eu quero confessar o meu pecado diante de Deus e diante da igreja já. Era para mim ter trazido essa revelação no início do mês, no início desse mês de junho, e acabei negligenciando, né? Mas o Senhor é bom e Ele me deu a oportunidade de hoje trazer essa palavra. E eu queria toda a sua atenção no nome de Jesus, porque é uma orientação que muitas pessoas e até muitos crentes, muitas pessoas crentes, evangélicas, acham que isso é uma bobagem e pode até não querer compreender a realidade da palavra de Deus, mas nós precisamos orientar a igreja. Amém, meus irmãos? Eu queria pedir aos irmãos que os irmãos sentassem, por favor, e nós vamos se alimentar da palavra do Senhor. Só se levante se for necessário, só se for uma grande necessidade. Mas caso contrário, fica firme no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, igreja? Então esse assunto é um assunto, irmãos, complexo. É um assunto que poucos pastores têm falado, poucos ministérios têm falado, poucas pessoas querem ouvir. Diga: mas é necessário a gente ouvir todo o ensino de Deus para nós. E eu quero hoje trazer uma palavra a respeito de se o crente, se o verdadeiro cristão, lembre, eu estou falando verdadeiro cristão, se o verdadeiro cristão pode participar de festa junina. Segura na cadeira e vamos para a palavra de Deus. Pastor Donato, o cristão, o verdadeiro crente, ele pode participar, não é errado ele participar, não é errado ele dançar quadrilha, não é errado ele estar envolvido no meio, não é errado ele comer tudo aquilo que é servido aos ídolos e uma série de coisas. Pastor Donato, tudo isso é liberado para o verdadeiro cristão? Eu já lhe afirmo de antemão que o verdadeiro cristão não precisa participar de nada disso. E não agrada o coração de Deus o crente se envolver com esse tipo de coisa. Tá certo? Diga: eu preciso agradar a Deus. Agora veja bem. Nós estamos vivendo em uma época, irmãos, olhe para cá. Nós estamos vivendo em uma época de incredulidade, de apostasia. Nós estamos vivendo numa época de um cristianismo, misturado. Um cristianismo que muitos pregam por aí afora, que muitos vivem por aí afora, barato. Um evangelho pregado por aí afora de R$ 1,99,
que pode fazer tudo, andar de todo jeito, porque alguns falam que estão debaixo da graça, e nós estamos debaixo da graça, mas esta graça não é uma graça barata. Essa graça de Deus que se manifesta na vida de um homem, essa graça nos dará condições da gente mudar, e mudar para melhor. Diga comigo, mudar e mudar para melhor. Então é necessário a gente compreender isso. Pastor, a gente pode, agora tem de tudo, irmão. É carnaval gospel, sabe? É sem João com Jesus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Irmão, uma bagunça. E ainda acham que estão arrebentando. E quem falar dessas coisas é quadrado, é atrasado, é idiota, ninguém gosta. Mas eu falo. Diga, eu falo. Aí alguém pode chegar e dizer assim: olha, o país que essa cultura, carnaval é cultura, quadrilha é cultura, em todos os estados do Brasil tem festa, isso é normal, e os crentes têm que entender isso, e não tem problema. Diga, a igreja de Jesus, ela é diferente do mundo. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode dominar. Quando eu falo de mundo, eu falo da corrupção, sabe? Desse sistema pecaminoso. Não pode invadir o coração de um justo, de alguém que aguarda o Senhor, que é santo, daqueles que querem morar no céu de verdade. Então nós precisamos tomar todos os cuidados, irmãos. Irmãos, eu estou trazendo essa orientação para você, para nós, com muito temor e tremor diante de Deus, sabendo eu que é necessário a igreja saber disso e tomar os seus cuidados para não se embaraçar neste mundo pecaminoso. Amém, queridos irmãos? Então eu queria começar aqui orientando os irmãos no sentido que esses ritos, irmão, pagãos, de festa, esse tipo de festa já acontecia antes da igreja, antes do cristianismo. Isso já acontecia, viu, irmãos? Já acontecia esse tipo de festa, esse tipo de culto, esse rito, como você queira imaginar aí. Já acontecia essas oferendas, esses pactos, estas alianças com falsos deuses, pedindo proteção, pedindo que viesse ter sucesso no mundo da agricultura, e fazia tudo isso, e comiam, e festejavam, e fazia fogueiras, e fazia pedidos, e fazia simpatias, e fazia essa série de coisas antes da igreja. Diga, antes já acontecia isso. Dançavam, se prostravam, fazia tudo. Diga, tudo. Diga, antes da igreja. Isso já acontecia. Diga, é uma cultura antiga. Diga, uma cultura antiga. Agora eu quero que você entenda. Pastor Donato, lembre-se, essa festa junina, irmão, do mês de junho, é festa de Santo Antônio, gente querendo casar. É São Pedro, se não me falha a memória, e São João, tudo no mesmo mês. Então é festa para todo canto,
é gente fazendo simpatia, é gente, você está entendendo? E aí o que acontece? Olha o que acontece, irmão, olha o que acontece. A Igreja Católica, com todo o respeito que eu tenho, se tiver algum católico aqui, a Igreja Católica, ela abraça esse tipo, essa tradição, esse tipo de cultura, ela abraça abrindo espaço para que estas pessoas viessem exatamente para cultuar a Deus, mas trazendo essas práticas para dentro da Igreja Católica, para dentro dos católicos. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Diga, essas práticas tiveram espaço dentro da igreja. E agora, irmãos, junta-se, exatamente aproveitando o momento para fazer a festa agora daqueles que já morreram, dos santos. Eram homens de Deus, eram apóstolos, eram seguidores de Jesus. João Batista era uma bênção, sim. Agora é o seguinte, irmãos, esse mês é como se fosse um mês de aniversário. Mês de aniversário. Então vamos fazer aniversário dos santos. Não. Santo. Irmãos, a igreja do Senhor, aqueles que servem a Deus são santos, aqueles que estão vivos. Então a gente entende que verdadeiramente nós cristãos entendemos que a igreja, aqueles que servem a Deus, são pessoas santas. O que é santo, irmãos? Separado do pecado. Sim ou não? Separado da idolatria. Separado de todos os ritos a outros deuses, que não pode fazer nada. Então a igreja, ela é diferenciada. Então, agora vamos aproveitar agora e vamos fazer agora o aniversário de João Batista. Vamos fazer esse mês de aniversário e vamos agora adorar. E aí nós sabemos que a igreja do Senhor não adora outro a não ser o Senhor. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Diga, a igreja, ela conhece que só pode adorar o Deus do céu. Diga, só podemos prestar culto a Deus do céu e a mais ninguém. Então, como nós vamos fazer aniversário, irmãos, de alguém que já morreu, e vamos festejar, e vamos lembrar, e vamos dizer, viva São João, e viva... Você está entendendo, irmãos? A igreja, os ímpios não, eles não entendem, os idólatras não entendem. Agora, a igreja evangélica, ela entende que só a Deus ela pode adorar. O próprio Jesus, ele falou, quando foi tentado pelo diabo, ele diz, só o Senhor, só a Deus eu devo adorar. Só a Ele eu devo render honras e glória e louvor. Diga graças a Deus. Aí agora, é igrejas, irmãos, por aí afora fazendo arraiar gospel, fazendo festa, às vezes dentro da igreja, em outro local, se vestindo a caráter, inventando coisa. Você está entendendo, irmãos? Dançando, se agarrando naquela bagunça. E às vezes as pessoas vão dizer assim, olha, ó pastor, eu estou fazendo isso aqui, mas eu não estou pensando em santo. Eu estou fazendo mesmo com maior tranquilidade do mundo, em santidade, porque eu só adoro a Deus. Mas não tem nada a ver com esse negócio de idolatria, e nem com esse negócio de paganismo. Não tem nada a ver, eu sou crente, pastor. É melhor você deixar de mentir.
Porque quando se fala de festa junina, não tem como você não entender e não saber que é dirigido exatamente ao aniversário de João Batista, que é levado à idolatria. Por que você não faz essa festa em outro mês? Por que você não faz de outro modo, em outra condição? Tem que ser no mês que funciona a prática da idolatria, do paganismo, da coisa que Deus abomina. Pastor Donato, vou já entrar na Bíblia aqui. Pastor Donato, e os nossos filhos, criança, na escola a gente libera para eles participar da festa junina. O que a gente faz, pastor Donato, com os nossos filhos? Nossos filhos que a Bíblia manda ensinar desde criança o caminho, desde criança a palavra, desde criança a realidade da vida. Nós deixamos eles se arrumar a caráter e se embolar com os outros e crescer nesse mundo mentiroso de idolatria e de paganismo. A orientação é: não deixe o seu filho nunca participar disso. Desde pequeno, quando ele chegar e disse: olha, filho, você não vai poder participar, porque isso é assim, 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 você é cristão. E ela vai crescendo e tal, e você chega para o diretor da escola, o professor, você chega e diz: não, meu filho é crente, nós somos evangélicos. E com muito carinho eu queria que você entendesse que nós não participamos, essa cultura não faz parte da nossa cultura e da nossa fé. Então eu queria que você entendesse, por favor, e o meu filho não vai participar. Meu filho nunca participou. Teve algumas escolas que dizem: vai perder ponto. Perder ponto? Porque nós não vamos participar desse negócio? Isso não é justo. Ele não é obrigado a participar. Nenhum é obrigado a participar. E sempre foi tudo resolvido. E eu nunca deixei meu filho fazer isso. Amém, meus irmãos? E eu nunca participei disso desde o dia que conheci a fé. E não ensino a ninguém a viver isso, porque eu tenho certeza que não agrada a Deus. Mas o que a gente vê é filho de crente, sabe, irmão? Postando essas besteiras. Nunca posta uma coisa boa, mas posta na idolatria, sabe? Praticando esse tipo de coisa que abominava os olhos de Deus. Ô tristeza, irmão. Eu fico triste. Tu imagina Jesus. A palavra de Deus diz, irmãos, que o povo de Israel se prostituía com esse tipo de coisa. É comparado prostituição com outros deuses, com outras culturas que não adora e que não exalta o nome do Senhor. Mas vamos aqui para alguns textos da palavra de Deus. Pastor Adeildo Matos, quem quiser pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá certo? E a gente vai falando aqui em nome de Jesus. Isaías capítulo 42, versículo 8, pastor. Isaías 42, 8. Por favor, a igreja atento. Vamos ler a palavra, vamos entender a palavra de Deus. Você não é obrigado a concordar. Agora a Bíblia, ninguém pode discordar. A Bíblia é verdadeira. Diga: Deus é fiel. Pode ler, pastor. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois ao trem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Olha como Deus, Ele fala diante de ídolos, de imagem, de outro tipo de adoração. A minha glória eu não divido. Ou seja, Deus não permite isso diante dos seus olhos,
Deus não divide. Irmãos, crente, olha para cá, crente, irmãos, olha, o crente ou serve a Deus ou não serve. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Servir a Deus aqui com fidelidade, obedecendo, adorando, e daqui a pouco servindo a outros deuses, a ídolos. Nós não podemos, irmãos, adorar José, Maria, Pedro. Nós não podemos adorar nenhum homem, nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhuma missionária. Nós não podemos adorar nenhuma dessas pessoas. Não, não, só a Deus. Imagem de escultura, pessoas que já morreram, pessoas, não. Adorar somente a Deus, o Criador de todas as coisas. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Pastor, o que isso tem a ver com as festas juninas? Ora, se ali, irmão, nós estamos falando que é aniversário de um santo, ou de santos, ou de pessoas que já morreram, nem que você não queira, você está sendo direcionado para isso, porque é isso que o mundo está fazendo. Você é igual uma pessoa, irmão, pastor Adeildo Matos, uma pessoa diz assim: pastor, tomar uma cervejinha sem álcool é pecado? Tanta coisa para você tomar, porque você quer logo isso aí. Uma pessoa dessa já está dizendo que tem a maior vontade de tomar cerveja com álcool. Uma pessoa dessa não tem libertação. A intenção dela é a pior que existe. Não, mas não tem álcool, mas a intenção é nada de álcool. Então alguém que está dizendo, não, é uma festinha, é só entre amigos, é entre irmãos, é glória, aleluia. Mas qual é as músicas? Qual é o ritmo? Por que precisamos disso? Não, pastor Donato, é para a gente ganhar almas para Jesus. É para a gente trazer o ímpio, envolver, aí a gente ganha. Irmãos, o que faz a gente ganhar almas é bom testemunho. O que faz a gente ganhar alma, irmãos, é a pregação do Evangelho de Cristo. O que faz a gente ganhar almas, irmãos, é deixar essa palavra transformar a nossa vida, e o ímpio olhar e dizer, verdadeiramente, eu conheço ele, eu conhecia ele antes, era um prostituto, era um bebarrão, era uma pessoa que vivia no lixo, sujo, imundo, mas conhecesse Jesus, e a história dele é outra. Por isso que às vezes, irmãos, tem pessoas da nossa família que às vezes não aceitam a Cristo, que olha para nós e vê a gente participando de coisa e fazendo coisa que só os ímpios fazem. E a pessoa vai dizer assim, eu não sei qual é a diferença entre crente e descrente, porque eu vejo o meu filho fazendo tudo, a minha filha fazendo o que eles fazem, vivendo o que eles fazem. Eu vejo a minha mãe fazendo assim, eu vejo fulano fazendo assim, e eles dizem que não tem nada a ver. Diga, não tem nada a ver. Diga, é o nome de uma legião de demônio do inferno. Qualquer coisa, tem nada a ver, pastor. Está usando uma roupa sensual, uma roupa motivando os mundanos desejar. Tem nada a ver, pastor. Diga a igreja, não é prostituta. A igreja é uma noiva virgem, santa. Não adora outro Deus a não ser o seu. Glória a Jesus. Segura firme aí. Diga, Deus é maravilhoso. Salmo 115, pastor Adeildo Matos. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui do versículo 2 ao versículo 9. Salmo 115.
Vamos começar do versículo 2 ao versículo 9. Por favor, pastor. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. E nem som algum sai da sua garganta. Tornar-se-ão semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e teu escudo. Amém? Diga, nós não podemos acreditar, depositar a nossa confiança e a nossa esperança em nenhum ídolo, em nenhum outro Deus, a não ser o Senhor. E o Senhor estava falando exatamente da adoração a ídolos. Não tem nada a ver não, pastor, ali é só intenção, mas ali não tem problema, o nosso pensamento está em Deus. Mas está fazendo a prática de quem é idólatra e de quem pratica tudo isso. Diga, o Senhor é maravilhoso para nos ensinar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18. Vamos ver aqui se tem comunhão, se a igreja do Senhor, se o verdadeiro servo de Deus, cristão, tem comunhão com esse tipo de coisas carnais. Leia aí, pastor. Segunda carta aos Coríntios, 14, né? É 6, 14 ao 18. Não vos aprendais a um jugo desigual com os infiéis, porque a sociedade tem a justiça e porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e comunhão tem a luz com as trevas. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus diz, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Porque saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada impuro ou imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Que comunhão tem a luz com as trevas, tem o justo com o injusto, tem alguém que adora o Deus eterno com alguém que adora ídolos, com alguém que a sua vida é um culto para o Deus eterno e alguém que cultua a santos, a imagem de escultura, a práticas pagãs. Que comunhão tem uma moça cristã namorando com uma pessoa que não é cristão? Que comunhão tem, irmãos, olhe para cá, que comunhão tem uma pessoa que serve o único e verdadeiro Deus e se unir a alguém que adora outros deuses ou que não serve o seu mesmo Deus? Nenhuma comunhão. Por isso que a palavra de Deus nos ensina. Ô jovem, procura uma jovem crente, que sirva o único e verdadeiro Deus, que não adore a ídolos, que não adore a cerveja, o uísque, o forró.
Mas aí às vezes as pessoas preferem dizer: Deus, não estou nem aí para ti, eu vou buscar lá fora quem eu gostar e quem eu amar e quem eu quiser, e eu vou me unir a ele ou a ela, e acabou a história. A escolha é sua. Lá no meu interior, os meninos diziam assim: você que sabe o tanto que aguenta. E quando nós desobedecemos a Deus, é porque nós estamos dizendo: Senhor, pode mandar que eu aguento rojão. Então Deus fala, diga: Deus fala com o seu povo, orienta o seu povo. Então, meus irmãos, não tem comunhão de alguém que serve a Deus está envolvido com alguém que serve a ídolos e a prática mundana. Você está entendendo, irmão? Você está aqui, agarrado aqui com... Satanás, meu irmão, que vergonha. Eu não acredito que um verdadeiro servo de Deus tenha uma vida esculhambada dessa. Ninguém pode servir a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Não! Não, vamos fazer aqui um carnaval. Todo mundo bota aí e enche as taças aí de refrigerante. Vamos dizer que é caipira. Mas é sério, irmão, o nome disso aqui, sabe o que é? É carnalidade, jabá, falta de Deus, ausência do Espírito Santo, nada de temor. A igreja é diferente. Se é queimada com o sol da justiça, ela é morena. A igreja é diferente, irmão. A igreja tem brilho. A igreja tem dono. A igreja tem vida. A igreja não precisa de álcool para se alegrar. Não precisa de festa mundana para ser feliz. A igreja, ela é feliz. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Ela não precisa inventar. Ela só precisa ser igreja. Ela só precisa ser noiva. E ela é feliz. Os irmãos estão entendendo? Esses que estão dançando lá no mundo e fazendo essas coisas todas, eles enchem a cabeça de cerveja, de droga, e depois vão se prostituir, e muitos dão cabo da sua própria vida, porque são infelizes, porque isso não aumenta e não melhora a vida de ninguém. Diga: Jesus é bom. Vamos já concluir aqui. Tem um texto aqui que eu acho muito interessante. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2, pastor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lê de novo, pastor. E não vos conformeis com este mundo, mas conformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com esse tipo de coisa. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso entendimento é transformado pelo poder do Espírito Santo, para a gente entender verdadeiramente o que é bom.
E para a gente receber de Deus o que é bom, o que é agradável, o que é santo, o que é perfeito aos olhos do Senhor. Os irmãos entendem, irmão? Diga uma mentalidade diferenciada. Diga uma mentalidade diferenciada. Fulano, vamos lá. Vamos não. Por quê? Porque agora a minha mentalidade é outra. O meu entendimento é outro. Deus mudou. Antigamente eu achava que precisava de sair. Agora eu não preciso mais. Eu sou tão feliz. Eu sou tão alegre. Mas você antes fazia? Antes eu fazia na minha ignorância. Eu conheci Jesus. Eu conheci a vida. Eu conheci a paz. Alacachura mandarábia. Eu não preciso disso. Eu sou feliz. Eu danço na presença de Deus. A glória! Eu danço. Miriam dançou. Dança, Davi. Dança, rei Davi. Na presença de quem? De Deus. Para quem? Para Deus. Pastor Nado, olha, geralmente, eu vi pessoas que já fizeram esse negócio em igreja, e fizeram às vezes, juntaram irmãos para fazer, irmão, usando as músicas. Qual é as músicas? As músicas gospel? Não, as músicas mesmo da quadrilha que eu uso no mundo, exaltando os ídolos. O que Jesus tem a ver com esse negócio? Que exaltação Jesus vai ter aí? Que honra Jesus vai ter? Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Sonato, mas nós estamos a gente tem todos os cuidados e não sei o que tem lá. Você pensa que pessoas não já vieram com essas conversas para mim? Como é que é a história? Fazer o quê? Quase que eu digo assim, Jesus, pega ele. Você está entendendo, irmão? Irmão, nós precisamos, irmãos, é ler Bíblia. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos adorar a Deus de todo o nosso coração. Nós precisamos se envolver mais com Deus. Com nada dessa vida, irmãos, não nos interessa. Essas coisas mundanas, essas alegrias momentâneas, essa coisa, irmãos, isso aí sabe o que é? Na vida de muitos, é uma coisinha assim, não tem nada a ver não, mas a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. A pessoa vai para uma brincadeira dessa, de repente com crente, aí depois já começa a desejar ir para outro tipo de festa, porque a tendência é o diabo levar para o buraco mais profundo. Se igual a pessoa diz assim, pessoal, eu tomo só um vinhozinho, eu tomo só um vinhozinho e tal, mas não me embriago não, tomo só umas 4 doses, aí vou dormir. Eu digo, meu irmão, acaba começa tomando uma dose, depois toma 2, você já disse que é 4, depois pode ser 8, depois vai se embriagar, depois vai vir um uísque, depois vai lembrar do cigarro, depois vem a maconha, depois vem a cocaína e a prostituta já está no caminho. Você está entendendo, irmão? Porque um abismo chama outro abismo. Nunca brinque com o negócio de pecado. Nunca brinque com esse negócio. Não, eu acho que não tem nada a ver não. Não é fulano. Aí vai perguntar uma pessoa crua, que se perguntar alguém de Deus, vai dizer não, meu irmão, isso não é bom não. Vamos fazer um propósito de 7 dias de joelho? Eu quero não, eu quero na Rie, como é o nome do negócio? Digo, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. 1 João capítulo 2, versículo 15. Para encerrar, por favor, pastor. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sistema mundano. Não ame esse sistema pecaminoso, carnal. Porque antes de você conhecer Jesus, você participava de tudo isso. Antes da gente conhecer Jesus, a gente vivia na carne, vivia nas práticas carnais, vivendo que esse sistema pecaminoso e mundano e perverso nos obrigava, ou a gente fazia mesmo com prazer. A gente entende que agora nós conhecemos o Senhor, e agora Ele nos santifica, e agora Ele nos purifica, e agora Ele nos orienta a se afastar de tudo isso que leva você a pecar contra Deus, a se distanciar de Deus e a perder o foco de Cristo Jesus. Eu e você, nós não precisamos viver isso. Irmãos, entenda isso, por favor. Entenda isso, por favor. Não deixe os seus filhos nunca ir por esse caminho. Ensine os seus filhos. Oriente os seus filhos o caminho certo. Irmão, olha, a idolatria a ídolos, meus amados irmãos, Deus abomina esse tipo de prática. Então nós precisamos entender verdadeiramente que nós, como cristãos, jamais nós vamos participar dessa roda de escarnecedores. Não, nós vamos participar de uma roda de homens e mulheres de oração, de um círculo de oração, de uma reunião para falar do grande Deus e do seu amor e da sua santidade. Mas se envolver com esse tipo de coisa, diga: eu não posso entrar por esse caminho. Agora, se você perguntar a N pastores e N igrejas, mas não tem nada a ver. Importa a intenção. Teu coração não te condena, não? Não, maior é Deus. Aí uma pessoa que está com a mente cauterizada, não tem discernimento de nada e não tem sentimento nenhum, não sabe discernir nada. Para ele tudo é normal. Foi o que aconteceu com Davi quando ele pecou. Foi preciso o Senhor mandar profeta, encontrar uma história para abrir os olhos dele, o entendimento dele, para cair a ficha e dizer: me perdoa, Senhor, pequei contra ti. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não tem nada a ver, isso é coisa de homem, E oriento nesta noite: fuja desse tipo de coisa, não aceite para a sua vida, e oriente quem você puder para salvar essas pessoas. Pastor Donato, eu não sabia disso, até há alguns minutos, algumas horas antes, você não sabia, era ignorante acerca disso. Deus já te perdoou. Mas a partir de hoje, se você continuar fazendo o que você já sabe que não agrada a Deus, aí a história já é outra. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Tudo que plantar. E nós vamos semear coisas boas para a gente colher coisas boas. Sim ou não, igreja? Mas o meu colega me convidou e não sei o que tem lá. Você já convidou esse colega para vir à casa de Deus? Não, vai ficar feio se eu não for. E no trabalho? No trabalho. Eu participei de trabalho, e as pessoas queriam fazer no trabalho. Eu disse: meu irmão, pode participar. Não, meu filho, não gosto disso, não dá para mim não. Sou servo de Deus. A gente não gosta desse negócio, não. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Mas alguém vai achar você chato. Não, o que importa é agradar a Deus e não aos homens. Você precisa agradar a Deus. É a palavra de Deus que nos orienta, que não dá para dançar a mesma música com o do mundo.
com a dos ídolos, com cultura pagã. Então nós não podemos se misturar com isso. O que importa é agradar o coração de Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? Diga: eu recebo a orientação de Deus. Pode acreditar verdadeiramente, irmãos. O Senhor bradou no meu coração: fale. Fale. Senhor, mas fale. Eu não divido a minha glória com outras. A minha igreja eu comprei com meu precioso sangue. Ela é minha noiva. A minha igreja é minha noiva. Ela não é amante, ela é minha noiva. Eu amo ela e eu não divido ela com ninguém. Jardim secreto és tu, noiva minha, fonte selada. Assim o Senhor trata a sua igreja. É por isso, irmãos, que não dá para misturar as coisas. Nós precisamos entender que nós somos cidadão dos céus, que nós somos a noiva de Cristo. E tenha cuidado para não, mas eu acho, não tem achismo, é a palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Isso é igual, irmão, você entrar, olha para cá, você entrar numa sociedade, eu não lhe aconselho, você entrar numa, irmão, sociedade, só dá certo com a sua esposa ou com seu marido, e é se for muito unido no Senhor. Agora, colocar sociedade, digamos, abrir uma empresa, ser sócio com um ímpio, você serve o único e verdadeiro Deus, você vai ser um dizimista fiel, e tudo é santo da sua parte. Agora, só que do outro lado, o camarada serve a outro Deus, a outros ídolos, vai ofertar para outros deuses. Olha aí, um lado abençoado, um lado amaldiçoado. Não, meu irmão. Irmão, nós não podemos entrar por esse caminho. Diga: a igreja é diferente, a igreja é santa. Diga: a igreja é santa. Vamos se colocar de pé.